O canal É Cultura convida você a um mergulho na história da região do DF. Nós seremos conduzidos por esta obra e pelo seu autor, Na Rota das Nascentes, a história da região do DF, com a autoria do professor Robson Eleutério, professor aqui do Gisno. Vamos lá? Apresentar para vocês o professor Robson Eleutério. Muito bacana conversar contigo, Robson. E eu queria que você falasse como é que foi a origem dessa pesquisa para a feitura do livro, né? Para você chegar nesse resultado do livro. Como é que foi esse processo todo? Bom, esse processo começou a partir de uma pergunta que ainda é feita em sala de aula, né? Professor, a nossa região tem história? Porque quando você abre os livros de história, não aparece quase nada sobre Brasília. Ou a Missão Cruz é citada de uma forma assim muito rápida, né? E alguma coisa sobre a construção de Brasília. Eu tive a ideia de trabalhar um livro, né, que fosse um livro paradidático e que inicialmente tivesse uma utilidade, né, aos professores para que eles preparassem textos sobre a história da nossa região. Então, a partir desse momento, nós ministramos um curso na EAP em 2008, um curso de 180 horas, teve a participação de 60 professores. Interessante. E aí nós selecionamos alguns conteúdos que são úteis ao professor em sala de aula. Que ele pode pegar esse conteúdo, vincular a sua proposta sem prejuízo, né, ao que é cobrado tradicionalmente. Pelo currículo, no quarto ano do ensino fundamental é que está lá formalmente que esse conteúdo deve estar sendo trabalhado em sala. E como é que é a tua visão em relação a isso? Olha, eu acho que tem que mudar, né? Isso, atualmente ele é contemplado assim de uma forma assim bem clara na quarta série. Isso. A partir daí depende de cada professor. Mas, por exemplo, quinta série, por exemplo, em artes e história, né? O professor trabalha para a história. E também no primeiro ano do ensino médio. Então, a partir dessa proposta, o professor pode trabalhar a pré-história, né, da forma mais tradicional possível e também falar sobre a pré-história aqui na nossa região. Como que se deu a ocupação do Planalto Central, onde hoje é a capital? Olha, do século XV, do século XVI, inúmeras expedições, né, expedições exploradoras, chamadas de entradas e bandeiras, adentraram esse interior à procura de riquezas, né, no primeiro momento, em busca de índios para escravizá-los, e depois a procura de ouro. E a partir daí, né, algumas rotas foram trilhadas, algumas picadas foram abertas, essas picadas depois viraram estradas, não é? E esse povoamento começa justamente nesse momento. Mas os primeiros núcleos que se consolidaram foram a partir do século XVIII, no momento da mineração. Sim. O ouro foi descoberto em Pirinópolis, Niquelândia, Lusiânia, e a partir daí formaram-se os primeiros núcleos de povoamento aqui na região centro-oeste. Eu queria que você comentasse, inclusive a região ali de Planaltina, Águas Emendadas, a importância daquilo ali para o que é hoje o Distrito Federal, o centro-oeste, né? Você encontra na cartografia portuguesa e em várias fontes documentais as nascentes do Planalto Central como uma referência, né, de extrema importância para todos aqueles que saíam de Salvador, Santos ou Rio de Janeiro. Então é muito comum você encontrar mapas com as lagoas, né, daqui do Planalto, a Lagoa de Águas Emendadas, a Lagoa Bonita, a Lagoa Feia, que está em Formosa, a Lagoa Formosa, que fica em Brasilinha. É muito comum você encontrar essas lagoas na cartografia portuguesa a partir do século XVI, como referência. Ou seja, você saindo do Nordeste, do Sul-Sudeste, né? Ou então também indo para Cuiabá, lá no extremo oeste do Brasil, as nascentes sempre aparecem como referência. Aí isso você encontra nos relatos dos viajantes, por exemplo, né? O francês Auguste Saint-Hilaire fala sempre nessas nascentes do Planalto Central. O
Martin Spix também, né, um biólogo e outro naturalista, que conheceu esse cerrado aí de forma bem aprofundada naquela época, também falam dessas nascentes. Você pode conversar com pessoas antigas, né, de Planaltina, de Braslândia, que muitos vão falar para você sobre a história do ouro do Urbano. Isso o Paulo Bertrand esteve em Portugal e encontrou uma carta enviada na década de 1740, a Dona Maria Louca, né, rainha de Portugal na época, pedindo autorização para explorar essa mina. E aí eles falam, nessa carta ele fala das lagoas, né, como referência para encontrar essas minas. Aí ele fala, olha, existe 3 lagoas em carreira, né, um poço sem fundo nem profundidade, por aí vai. Aí muitas pessoas que interpretaram o roteiro do Urbano, né, dentre elas o Henrique Silva, que foi um dos membros da Missão Cruz, e o próprio Paulo Bertrand, aí eles identificaram essas lagoas como sendo a Lagoa Bonita, que fica dentro da reserva de águas emendadas, a Lagoa Bom Sucesso, que está na divisa de Planaltina DF com Goiás, e a Lagoa Formosa. Você olhando no mapa, elas estão mais ou menos em carreira. E aí fala sobre um poço, né, sem fundo, tal. Esse poço já foi identificado. O bombeiro de Planaltina teve lá e colocou assim mais de 120 metros de corda e não chegou ao fundo. Poço, tal, né? Aí fala em 3 serras tipo canastra, não é? Enfim, são referenciais que ele utiliza, e as nascentes do Planalto Central também aparecendo nessa carta que ele enviou à rainha de Portugal na época. O teu livro está bem documentado. Eu tive a oportunidade de ler e achei que tem bastante, uma pesquisa muito documentada. Isso, como é que foi esse processo de pesquisa mesmo, de achar esses documentos e comprovando, entrevistando pessoas? Como é que foi essa parte, assim? Olha, as fontes documentais aí é o material básico para um livro de história, né? Se você quer escrever algo novo e não ficar repetindo o que muita gente falou, essa coisa, você tem que ter fontes documentais. E a preocupação básica foi essa. Mas as fontes documentais, né, eu acho que as fontes oficiais são fundamentais. As oficiais, né, o museu em Goiás Velho, arquivos oficiais, arquivo público, a Biblioteca Nacional. Aí tem as fontes orais, essas aí são de extrema importância, porque as fontes orais, a maioria delas não estão registradas. Sim. É você ouvir um morador antigo, um pioneiro, né? Pioneiro, e muitas vezes ele, olha, eu não sei nada, o que você quer comigo, tal, né? Que ele pensa, eu não sou um doutor, como que eu vou dar entrevista, né? Mas pelo contrário, ele tem informações extremamente valiosas. Entendi. Aí agora, claro que cabe ao historiador, né, avaliar essas informações, filtrar, né? Enfim. Filtrar, avaliar as consistências, conseguir outras provas, e a partir daí construir o seu material, né? Construir a sua narrativa. A sua narrativa, né? Então nós tivemos essa preocupação. E os alunos, eu tive a oportunidade de conversar, e eles falaram algumas coisas sobre o processo de trabalho, dessa pesquisa deles, do encontro com o teu trabalho, com a feitura do livro. Vamos dar uma olhada, vamos só dar um tempo para ver o que eles vão falar e a gente vai retomar a conversa. Nós tínhamos a intenção de fazer algumas pesquisas de campo, para entender melhor a história de Brasília, a biodiversidade, tanto de artística, cultural e, logicamente, histórica. Então, quando a gente começou a criar interesse com a gente, foi quando o professor estava lá perto do lançamento do livro dele. Então, a gente sentou, debateu com o professor e falou, não, então vamos criar um projeto chamado Rota das Nascentes, onde a gente conheceria, em trabalho juntamente com o professor de Biologia, as nascentes próximas do DF e como funciona a Missão Cruz e Marcação de Brasília, entendendo um pouco mais da história do passado para entender mais ou menos como é o nosso dia de hoje, como é que a nossa cidade foi formada. Além de ter a questão do conteúdo e eu poder estar vendo, que na sala não é uma coisa que não tem só em vídeo, eu conheço uma experiência de vida para, digamos, se eu quiser apresentar para minha família que não conhece, para amigos. E é uma experiência muito boa, como eu tenho irmã pequena e tal, eu posso levar essas coisas para passar para frente já. Então a gente foi para Formosa, a gente conheceu ali o ponto de Tiqueira, que serviu de abrigo para muitas pessoas na Missão Cruz por causa da cachoeira, da queda d'água que eu não reconhecia. Sabia que Formosa tinha sido usado, mas não daquela maneira. A gente chegou a visitar a Pedra Fundamental, que fica num lugar alto, super bonito, tem uma grande biodiversidade, que é algo realmente importante, mágico para Brasília, mas a gente muitas vezes conhece só de ouvir falar e de fotos. E você ter a oportunidade de sair da sua escola, ter uma pesquisa de campo, fora, com alunos de outras turmas, interagindo com pessoas com visões e idades diferentes, você ter um conhecimento mais amplo, mais abrangente sobre isso tudo, é maravilhoso. Então foi uma das coisas que motivou a gente a estar apoiando o professor e reconhecendo um pouco mais da nossa própria história.
eles falaram algumas coisas que eles já vinham pesquisando e que acabaram se encontrando com o teu livro, com a tua pesquisa. Como é o teu processo com teus alunos? Uns 3 meses atrás eu passei uma pesquisa escrita para ver o que você tem, né? Aí na rede, principalmente na rede. E aí apareceu muita coisa interessante, né? Porque eu aprendo muito com meus alunos, aprendo muito. Né? Mas eles veem a coisa no livro, mas não sabem, né? Por exemplo, a importância de um determinado local, de uma determinada região. Né? Alguns conheciam a Pedra Fundamental, por exemplo, mas não conheciam a história da Pedra Fundamental. Sim. Então aí nós fizemos aí uma pesquisa de campo, fomos a alguns locais identificados pela Missão Cruz na época, né? Fomos até o Itiquira, mas aí quando chegamos ao Itiquira, formamos 3 grupos, né? Um grupo de história, um grupo coordenado pelo professor de biologia, que o debate era a fauna e a flora, e um outro de artes. E a partir daí a gente começa a falar desses locais, da importância histórica, porque isso é muito importante para o aluno valorizar a própria história e eles falaram sobre isso. Preservar a região. E eles falaram sobre isso, né? De valorizar coisa que eles talvez não conhecessem, passaram a ter um contato direto. Conhecia o lugar, mas não sabia as razões, o que estava por trás do lugar, né? Então isso é muito... E isso ajuda muito em sala de aula, né? Né? Mudou muito para você como professor? Olha, muda muito, né? Quando eu estou trabalhando, por exemplo, com o primeiro ano, aí voltando naquele ponto que nós tocamos, a pré-história, eu estou falando, olha, Lúcia e tal, né? A pré-história na África, na Ásia, mas falo, olha, e aqui na região, vocês acham que teve pré-história aqui ou não? Aí eles ficam, tal, olha. Aí eu começo a falar dos sítios arqueológicos, né, próximos à região, inscrições rupestres, uma múmia que foi encontrada em Unai, no mínimo 3.000 anos, né, antes do presente. E aí muitos deles, olha professor, mas eu já fui nesse local, tal, e não sabia o que era, não sabia o que tinha, não sabia o valor histórico, não é? Então isso traz aquele mundo da história que estão nos livros para contextualiza com a realidade dele, né? E aí acaba que o interesse dele... facilita a aprendizagem e aumenta o interesse. O que você acha que é importante falar para finalizar essa história? Eu acho que para o professor, né, compensa acessar alguns textos sobre a história da região e fazer um esforço para tentar pegar esse texto e incluir dentro da sua grade curricular e a partir daí trabalhar uma nova abordagem da história. Compensa porque vai ter um interesse maior e voltando àquela questão da identidade do brasilense, né? E para o aluno compensa muito mais, porque ele vai conhecer a história de uma região que ele, né, vai aprender a valorizá-la muito mais, não é isso? E também ajudar a preservar o ambiente, o meio ambiente. Bacana, Robson. Obrigado.